tratar a ansiedade na raiz. Estou aqui para te passar uma aula para que você possa se libertar da ansiedade, entender o que é ansiedade e, através desses conhecimentos, você praticar na sua vida e você se libertar de vez da ansiedade. Vai ter pessoas aqui que vão se libertar só com essas informações, elas vão se libertar das crises de ansiedade, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é ansiedade? Ansiedade é um mecanismo de defesa, e que quando você está em risco, seu coração manda sangue para os grandes membros para que você possa correr, lutar, ou algumas pessoas paralisam, outras até desmaiam. Esse é um mecanismo de defesa. Tem alguns animais que fingem de morto, fingem que está morrendo, e eles não são atacados por outros animais. Então, é um mecanismo de defesa, tá? Então, para entender o que é a ansiedade, a gente precisa também saber o que não é ansiedade, tá? E para isso, tem um modelo aqui da mente, um modelo didático, tá? Só para que a gente possa entender melhor como funciona a mente, foi dividido então em três partes: consciente, subconsciente e inconsciente. O que é o consciente? O consciente é esse que você analisa, toma decisão, esse aprendizado que você está tendo agora, está me olhando agora, é uma memória de curto prazo, tá? Esse é o consciente. O subconsciente é aquela memória que vem, aquele momento que vem guardado, vem guardando, aquela parte que guarda informações a longo prazo, aquelas informações que vêm lá de criança até hoje. Então, fica tudo, as emoções, fica todas gravadas no subconsciente. E o que você é hoje é resultado do que você viveu, as suas experiências, que estão gravadas aí no subconsciente, tá? E o inconsciente é esse trabalha o sistema autônomo. Você vai dormir e seu sistema autônomo está trabalhando, você está respirando, você está digerindo, então seu coração está batendo, você não tem controle sobre ele. Então, esse é o inconsciente. Tudo é inconsciente, tudo trabalha no seu corpo inconscientemente. Esse é o inconsciente. Mas o que a gente vai trabalhar aqui, na verdade, é o subconsciente, tá? O subconsciente, onde fica gravado as memórias de longo prazo, tá? Que você deu um significado. Apesar de que a neurociência hoje fala que as nossas memórias todas são falsas. Porém, a gente dá cada momento que a gente passou, a gente dá um significado, tá? E é esse significado que vai trazer uns sintomas no nosso corpo, tá? A gente dá um significado para cada evento que acontece na nossa vida, tá? Vamos lá. A gente tem uma experiência, a gente dá um significado, então é gerada uma emoção. Então, o resultado disso pode ser uma carência emocional, um medo, raiva, tristeza, angústia, tá? Então, é por isso que a gente tem. Nossa mente, ela cria padrões, de acordo com a interpretação que a gente dá a um fato, tá? A gente cria padrões. Três pessoas podem estar num carro, bater o carro, cada um vai dar um significado para aquele evento, tá? Uns vão ficar com medo, outros vão não vai ter nada, o outro pode ser que ache o máximo aquele momento. Então, cada um dá um significado, tá? Vamos lá, os padrões comportamentais. Vamos lá, mamãe grávida. Vamos falar os padrões que é surgido na vida da pessoa. A mamãe grávida tem um menino ali e ela fala assim: "Ah, como eu queria ter uma menina". E tem um menino ali. E logo essa primeira gotinha é instalada no menino, porque a mamãe quer uma menina. A criança pode pensar, pode dar o significado. Eu sou um menino, minha mãe quer uma menina, logo a minha mãe não me ama. Então, o que que essa criança pensa? Pode pensar o significado que ela pode dar. Mamãe não me ama. Vai que essa criança nasce e ela está brincando, quer brincar com o papai, mas papai está sempre ocupado, papai está sempre viajando, papai quer assistir futebol, papai quer fazer outras coisas. Então, papai não brinca comigo, quer dizer, papai não me ama, papai não brinca comigo, não me dá atenção, então papai não me ama. Papai e mamãe
simplesmente vai trabalhar, deixa com a babá leva na escola, a babá faz várias coisas. Então, a criança pode dar o significado de que papai e mamãe não me amam. Então, sente essa rejeição. E quando sente essa rejeição, ela tem todo o sentimento e vai criando esse padrão de rejeição, tá? Aí vai, nasce uma criancinha, outra irmãzinha, né? E o pai fala: você precisa ter o rendimento igual ao da sua irmã. Você precisa ser inteligente igual à sua irmã. Então a criança pode pensar: bom, eu não sou igual à minha irmã. Logo, papai não me ama. Papai ama mais a minha irmã do que eu. Então, vem mais aí uma gotinha de rejeição, que ela dá o significado de rejeição. Então, acontecendo todos esses eventos, já está formado o padrão de rejeição. Aí foi formado o padrão. E logo que formado esse padrão, a mente ela vai querer se proteger da rejeição. Então, tudo que ela sentir, quando ela sentir assim que vai ser rejeitada, ela vai agir de alguma forma. E tem duas formas da pessoa agir. A pessoa que se sentiu rejeitada, o que que vai acontecer? Vai ter aquela mais agressiva e vai ter aquela também mais é, submissa, aquela mais submissa. A agressiva, ela vai acontecer o seguinte, não vai deixar as pessoas amar ela não vai querer amar ninguém, ela vai sempre tratar mal a pessoa, vai tratar mal o namorado, vai tratar mal o marido. Por quê? Porque se o meu marido me largar, foi eu mesmo que larguei. Então eu não vou me sentir rejeitado por causa disso. Foi eu que larguei, eu que tratava mal ele, tinha que ir embora mesmo. Ela não se permite ser amada, ela não se permite ser cuidada. Então, ela está sempre tratando mal os outros para que a pessoa rejeite ela. Ela fala assim: não, eu não sou rejeitada, foi eu que rejeitei. É uma pessoa que está sempre mal-humorada, sempre se receber um presente do namorado, do marido, do nada, uma surpresa, ela já vai questionar: não é meu aniversário, não é nada meu, por que que você está me dando esse presente? Não, tem alguma coisa errada aí. Então ela já começa a vasculhar as coisas do namorado, do marido, achando que o marido ou o namorado está traindo. Então ela está sempre com o pé atrás e está sempre mal-humorada, sempre dando patada nos outros, que ela não se permite ser amada, ela não se permite ser cuidada. E o outro lado é o submisso. Quando a rejeição, ele sente ou ela sente medo de ser rejeitada, o que que ela faz? Essa outra parte. Ela vai agradar os outros, não consegue dizer não, fala sempre sim para as pessoas, porque por medo de ser rejeitada, tá? Fala, não fala, sempre assim, tá? Ela pega os problemas dos outros, a pessoa conta o problema para ela e ela quer ajudar de qualquer jeito, mesmo que ela se prejudique, mas ela quer ajudar a pessoa de qualquer maneira. Por quê? Porque quanto mais ela ajuda, mais ela vai ter a pessoa perto dela. Quanto mais problema ela pega da pessoa, mais perto da pessoa, mais ligado a ela essa pessoa vai ficar, porque ela tem medo da rejeição. Então ela está sempre fazendo as coisas dos outros, sempre pegando o problema dos outros para ela. Então, para ela não sentir rejeitada, ela simplesmente faz tudo para os outros, tá? Faz tudo para os outros. Então, esses são os dois padrão da rejeição, tá? Padrão do medo. Acontece um fato, pessoas passam por briga, papai e mamãe, conflito em casa. Mamãe fala: cuidado com o cachorro, ele vai te morder, cuidado com isso, vai te morder, vai acontecer, vai cair do pé de árvore. Tá vendo? Então tem várias coisas que sua mãe fala com você quando criança, que vai criando um padrão do medo. E quando cria esse padrão do medo, você já identifica o que pode acontecer com você. Você já sabe o momento que vai te dar esse medo. Você lembra, o seu coração já dispara, porque é um medo. Você teve um bullying na escola, riram quando você for apresentar o trabalho. Então, só de mostrar, ou pensar em mostrar um trabalho, o que que vai acontecer? Seu coração vai acelerar e você, para não ter essa descarga de medo, você não vai. E isso vai te atrapalhando, tá? Então, é criado o padrão do medo dessa forma, ó. Pessoas procrastinam, evitam conflito, têm medo do novo,
não termina o que começa porque tem medo de fracassar lá na frente, não se posiciona, quer dizer, nunca diz não, não sai sozinho, não dirige. Muitos têm medo de tudo, de todos, né? Às vezes é exagerado, tá? E da culpa? Papai, ele bebe, ele é alcoólatra. Então, o que que eu posso ajudar? O que que eu posso fazer para ajudar meu pai? Eu não tenho como ajudar meu pai. Eu sou criança, como que eu vou ajudar meu pai? Então eu sinto culpado por isso. Meu pai vai morrer e eu não posso fazer nada. Então eu me sinto culpado. Eu carrego aquela culpa, tá? E a raiva, papai foi embora e a mamãe começa a falar mal do papai para mim. E traz aquela raiva. Eu vou ficando com raiva do papai. Papai me abandonou e eu fico com raiva. Só que essa raiva não é minha. Essa raiva é da mamãe, a mamãe que jogou essa raiva em cima de mim. E eu fico com raiva do papai, porque ele me abandonou. Minha mãe falou tanta coisa que eu fiquei com muita raiva, tá? Então, esses são os padrões da raiva. E para que servem todos esses padrões? Padrão da raiva, padrão da culpa, padrão do medo, tá? Esses padrões, são formados na nossa mente para te proteger, para nos proteger, para a gente poder identificar qual o momento que vai causar o medo. A gente já identifica na hora, tá? Porque a gente já tem esse padrão de medo. Você pode ver que uma criança que não é apresentada para o perigo, ela quase não tem medo, né? Tem muitas vezes ela não nem tem medo, que ela vai mexer num cachorro brabo, ela mete a mão ali, ó, você tem que falar, não bota a mão aí não. Então, são criados todos esses padrões para nos proteger, tá? E a mente ela busca prazer, né? E ela foge da dor. Então, esses padrões que foram formados é para fugir da dor, tá? Quando eu coloco a mão na tomada, eu levo um choque. Pam, doeu. Depois eu coloco de novo, outro choque. Coloco de novo, outro choque. Então, formou o padrão. Eu não vou colocar minha mão na tomada porque eu vou levar um choque e eu posso morrer. E quando outra pessoa pega a minha mão para botar lá na tomada, o que que vai fazer? Meu coração vai acelerar e eu vou entrar em ansiedade, eu vou reagir para poder a pessoa não colocar o meu dedo ali. Vou fazer de tudo para não acontecer, tá? Então, o problema não é esse padrão formado na nossa mente, cada padrão desse. O problema é quando esse padrão ele estoura, ele sai do limite, quando ele continua acontecendo e ele sai do limite, né? Porque o meu pai me abandonou ou minha mãe me abandonou, que todo mundo vai me abandonar, né? Que eu senti raiva por algumas pessoas e todo mundo, eu fico sempre com raiva, ou culpado por tudo que acontece. Não acontece coisa que nem eu tenho controle e eu me sinto culpado. Então, esse é o problema, tá? Quando generaliza tudo. Vamos lá. E como saber que eu sofro com ansiedade? Ansiedade tem 4 tipos de sintomas, que é mental, físico, emocional e comportamental, tá? O mental são aqueles pensamentos que a gente traz para a gente, traz medo, por exemplo, os pensamentos são tudo ruim que a gente tem. É medo de assalto, medo de sair sozinho, medo de todos os tipos de medo. A gente traz o futuro para o presente, o passado para o presente. Então, todo aquele pensamento de medo, todo aquele pensamento ruim traz para a gente, esses são os primeiros sintomas, porque depois você imagina tudo isso, você sente no corpo. Os medos você sente no corpo, tá? Medo de traição, medo de assalto, todo tipo de medo que você imagina, tá? Vem para o seu corpo. E esses os primeiros sintomas mentais, porque tudo que você imagina vem para o corpo, né? Sintoma comportamental: pessoas que procrastinam, pessoas que chegam muito atrasadas, não conseguem chegar no horário, tá? Não tem foco, então não consegue se posicionar, tá?
todos esses comportamentos, eles procrastinam. Por que que procrastinam? Procrastinam porque tem medo de dar errado no final. Muitas vezes é isso, tem medo de dar errado no final. E outros procrastinam por quê? Porque o último momento traz aquele prazer, tá? Traz todo aquele prazer. Então ela se sente bem com esse último momento. E outros têm medo de dar errado, tá bom? Então, esses é mais. Sintomas emocionais, pessoas que sentem medo da morte, o coração dispara, tem um sentimento de carência, sente um vazio. E com esse vazio, ela busca vícios, todo tipo de vícios, drogas, sexo, álcool. Então, são essas pessoas que têm essas emoções e para aliviar essas emoções, elas usam algum tipo de entorpecente ou bebidas e esse tipo de coisa. Sintomas físicos. Sintomas físicos são muito para aquelas pessoas que são submissas. Aquelas pessoas que são submissas, carência, com carência emocional e submissa, essas pessoas elas sentem muita dor física, tá? Elas sentem dor no estômago, sente dor nas costas, sente nó na garganta. E por que que isso acontece? A pessoa que é submissa, ela não consegue dizer não. E as pessoas falam com ela e ela abaixa a cabeça, ela não responde na sua razão, ela guarda aquilo para dentro dela. Então ela não aceita e fica remoendo aquilo ali durante um tempo. E então ela tem dor no estômago, ela tem queimação, porque ela não responde, não coloca para fora a raiva, guarda muita raiva dos outros e ela só expõe que ela está com raiva quando está sozinha. Então ela sente muita raiva e fica guardando aquilo ali dentro de si próprio. Então aquilo dá todo o sintoma, dá nó na garganta, queimação, dá vários tipos de sintoma, refluxo, tá? Por quê? Porque não falou o que deveria falar, não soltou a raiva. E você precisa soltar. Para você se libertar disso, é soltar a raiva, para você não ter esse dor no estômago ou esses refluxos, vários tipos de coisas dessa forma. E dor nas costas? Dor nas costas, você pega o problema dos outros, ele tem problema e você pega para você. Então, cada pessoa você quer resolver o problema dela. Você não precisa resolver o problema dela. Você precisa deixar o problema, ela resolve o problema dela. Você resolve o seu problema. Então, você quer resolver o problema de todo mundo e o seu fica para trás. E quando você pega muito problema, você sente dor nas costas, é muito peso, tá? Cada um tem o seu problema. Você precisa resolver o seu problema e deixar o problema dos outros eles resolverem, para que você não sinta essa dor nas costas. Você precisa largar todo esse peso e cuidar de você próprio, tá? E assim você vai se libertar desses sintomas físicos, tá? Bom, você viu que cada raiz dessa vem sendo formada, né? E você tem todos os sintomas, né? Lógico, vem desde criança, como um copo, enche e aquilo com o tempo transborda. São os padrões comportamentais, transborda e você tem todos os sintomas. E a ansiedade, ela não é uma doença, tá? Não é uma doença. Se você viu que vem toda a programação, você vem gravando tudo aquilo, emoções, e quando chega no momento ela explode, então você sabe que não é uma doença. E tudo isso tem uma raiz, todo sintoma tem uma causa. Então, tratou a causa, os sintomas vão embora. Normalmente a gente tem uma crise de ansiedade, a gente vai para o médico e ele fala mesmo que a gente está bem, está forte. Então, quer dizer, na ansiedade ela não vai te matar. Você não vai morrer por causa da ansiedade. Você vai estar ainda mais forte. Você está mais forte do que uma pessoa que tem um problema cardíaco, né? Problema cardíaco, aí sim, que é entupimento das veias, má alimentação. Então, essas pessoas têm problema. Essas pessoas têm problema. Mas, questão de ansiedade, primeiro que não é uma doença, e depois que você não vai morrer por causa de ansiedade. Se seu batimento cardíaco acelerou, você não vai morrer por causa disso, tá? Porque ali é o momento de você lutar. Se você for fazer acelerou seu batimento cardíaco, e você fizer um exercício físico, aquilo ali vai passar. O que que a gente faz hoje, que a gente não sabe o que acontece? A gente corre para o médico, corre para o hospital para fazer exame para ver se não é um infarto, né?
Mas chega lá, o médico fala, não é um infarto. Você está muito bem, você está forte. Então, o que a gente tem que fazer? Um exercício físico. É melhor a gente fazer um exercício físico, depois a gente vai sentir mais tranquilo, porque gastou toda aquela energia acumulada, acumula aquela energia, e quando você gasta essa energia, você relaxa, a mente, o cérebro manda acetilcolina e você sente aquela sensação de relaxamento, tá? Então, o que a gente pode aprender? Que você não vai morrer por causa da ansiedade. A ansiedade não mata ninguém, tá? É criado um padrão comportamental e você tem que saber lidar com essas emoções, com essa situação. Bom, você não vai morrer, e quando você tem dores no estômago, dores no intestino, você já sabe que você está guardando informações dos outros, raiva, desprezo, você está dizendo, não consegue dizer não. Então começa a dizer não, pequenos não. Ah, não consigo, mas começa a fazer pequenos não a pessoas que você tem menos significado para você, tem menos importância para você. Vai falando não, 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 até você conseguir falar não para todo mundo, tá? E quando tiver algo para falar, a raiva, precisa colocar para fora. Precisa colocar a raiva para fora, você não pode guardar. Se você fizer isso, você não mais sentirá essas dores no estômago, tá? Dor nas costas. Você precisa deixar que as pessoas resolvam o problema delas. O problema da sua mãe, o problema do seu pai, do seu irmão, é deles. Se você puder ajudar com uma parcela, tudo bem. Você vai lá e ajuda com uma parcela. Agora, se você não pode ajudar, você vai fazer o quê? Vai ficar guardando para você, vai carregar para você, aí você leva para sua casa, divide com seu marido, aí tem dois sofrendo, né? Prejudica até o seu casamento, seu próprio casamento, tá? Então, o problema dos outros é dos outros, tá? Então, eu como terapeuta, o que que eu faço? O que que um terapeuta da ansiedade faz? Ele conhece todo esse padrão. E ele sabe também que para a mente não existe nem passado e nem futuro, é apenas o presente. Quando você pensa em passado, está acontecendo agora, tá? Acontecendo agora. Você pensa no futuro, está acontecendo agora, porque a sua mente traz para o seu corpo. Tudo que você imagina para sua mente é real, tá? É real. E a nossa mente, ela trabalha por imagem. Então, sempre vai vir uma imagem. Lógico que, eu tenho crise de ansiedade, agora não vem imagem nenhuma. Lógico que não. Pode até vir, mas está automático. E tudo que é automático, a gente não percebe. Quando você pega um carro, vai aprendendo a andar de carro, você olha tudo, né? E quando você aprende, você já entra no carro e sai. Nem percebe como foi que você dirigiu. Então, é dessa forma, você não sabe, mas que vem. É igual você indo para casa, você vai para sua casa, você vai na rua. Quando você pisar na sua rua, você vai olhar, essa aqui mesmo é minha rua. Agora, se eles pegam, muda tudo na sua rua, e quando você bota o pé na sua rua, você olha assim, opa, essa rua aqui não é minha, não. Por quê? A imagem que está na sua mente não bate com a imagem que você está vendo. Então você já reage logo, não, que não é minha rua, não. E é por isso. Então, o que que a gente faz? Trabalha tudo isso, trabalha essas imagens, trabalha as suas emoções. Se é uma raiva, a gente vai estimular você a botar essa raiva para fora, tá? Como tudo que você imagina é real, a gente vai fazer com que você imagine essa pessoa e botar a raiva para fora. Se for uma culpa, nós vamos trazer essa memória da sua e você vai se liberar o auto-perdão. Se é a rejeição, você vai perceber que você não tem um amor próprio. Você simplesmente olha mais para as outras pessoas do que para você. Então a gente vai tratar tudo isso e você vai se amar, procurar se amar. Então, quando você se ama, você atrai pessoas que se amam também. E se você olha só o lado ruim, você vai atrair pessoas que não se amam, que só olham o lado ruim. Então, esta é a função do terapeuta, para que você não sofra, e outra que vai te trazer mais informações. Então, essas são as informações relevantes, tá?
informações muito importantes para quem sofre com ansiedade e não tem o conhecimento, tá? Se você quiser fazer uma consulta comigo, tem um link aqui embaixo. É só você entrar em contato comigo e a gente agenda a sua consulta, tá? Para que você possa tratar a raiz que está causando todos esses sintomas físicos em você. E agora, se você só tem o batimento cardíaco acelerado, você já sabe que você não vai morrer. Apenas você vai ver o que está acontecendo, analisar e ficar tranquilo. Porque aí você faz o movimento contrário, que é relaxar, e todo esse batimento cardíaco, ele vai diminuir. Tudo bem? Então, eu vou deixar meu link aqui embaixo, tá? Do WhatsApp, para você entrar em contato direto comigo e agendar a sua consulta, para a gente tratar essa ansiedade na raiz, para você se libertar de vez. Tudo bem? Na primeira consulta, a gente faz uma avaliação para saber a sua história e depois a gente vai a fundo para tratar essa raiz que está causando esse sintoma. Tudo bem? Espero ter ajudado. Tá aí meu link. Então, entre em contato comigo para a gente agendar a sua consulta. Tá bom? Então, eu fico por aqui e até mais. Tchau.